Olá a todos. Vamos considerar agora este problema sobre fontes de campo magnético. Dois fios retilíneos, 1 e 2, percorridos respectivamente pelas correntes I1 e I2, são perpendiculares ao plano da figura que se vê abaixo. O campo magnético no ponto P só poderá ser nulo se I1 e I2 forem tais que, opção A, I1 igual a I2 e tiverem sentidos opostos. Opção B, I1 maior do que I2 e tiverem sentidos idênticos. Opção C, I1 maior do que I2 e tiverem sentidos opostos. Opção D, I1 menor do que I2 e tiverem sentidos idênticos. E opção E, I1 menor do que I2 e tiverem sentidos opostos. Bem, então nós temos aí a figura mostrando em azul as seções transversas de fios que incidem perpendicularmente ao plano da figura. Então nós temos, nós somos convidados a supor que existe um fio longo e retilíneo que adentra o plano da figura e sai do plano da figura perpendicularmente a esse plano, né? E tendo em si uma corrente I1, o fio 1, e I2 no fio 2. É interessante a gente recuperar alguns resultados importantes sobre a produção de campo magnético por fios que tenham corrente em si, né? Então, uma primeira noção importante é que se o fio tem uma corrente, o fio perpendicular ao plano da figura, tem uma corrente que sai, aponta para cima do plano, saindo do plano, o campo, as linhas de campo são círculos cujo centro dos círculos se encontra exatamente centrado com o fio, com linhas de campo produzindo um sentido anti-horário, conforme vemos aí nessa primeira ilustração. Ok? Então, se o campo, se o fio está com uma corrente para fora do plano da figura, o campo produzido tem um sentido anti-horário. Por outro lado, se ao invés de sair do plano da figura, a corrente I, podemos escrever aqui, né? A corrente I está entrando no plano da figura, já a regra da mão direita, o polegar seguindo para dentro do plano da figura, os 4 dedos restantes, ao circularem, vão apontar a direção, o sentido horário para o campo magnético. Ok? Então, o que nós queremos é que no ponto P, assinalado aqui na figura, no ponto P, o campo magnético produzido por esses dois fios seja um campo nulo. Então nós queremos que os campos magnéticos produzidos ali tenham o mesmo módulo e tenham o sentido oposto, né? Direções iguais e sentidos opostos, para que haja o cancelamento. Ok? Então, se nós supusermos, por exemplo, que o sentido do fio 1 é um sentido que a corrente entra no plano da figura, né? Se pensarmos que a corrente tem este sentido, naturalmente o campo magnético produzido será alguma coisa com esta direção, ok? E este sentido. Tá certo? A reaplicação da regra da mão direita ao fio 1 no ponto P produzirá um vetor B para baixo e com um módulo definido pela lei da formação de campo magnético para fios retilíneos, que é μ0I sobre 2π vezes D. Tá certo? Se, da mesma maneira, o campo a corrente no fio 2 também fosse uma corrente que entrasse no plano do papel, também haveria um campo magnético que poderíamos colocar aqui, também apontando, aqui já seria um B2, ao passo que este primeiro aqui seria um B1. Então nós vemos que a existência de corrente no mesmo sentido produzirá no ponto P campos magnéticos com sentidos idênticos,
o que não facultará a anulação, não dará a condição necessária para haver a anulação desse campo magnético total nesse ponto. Então, as opções que nós temos são opções seguintes: nós podemos ter um campo entrando e um campo saindo, porque aí nós teremos, por exemplo, de acordo com a regra da mão direita, teremos B1 vertical para baixo e teremos B2 vertical para cima. Eu vou colocar a princípio com um módulo diferente, porque nós ainda não avaliamos a quantidade de corrente em cada um desses fios condutores. Então B2 seria para cima. Então você observe que nessa configuração estamos criando pelo menos o início da condição para anulação. Ok? Se por outro lado tivermos no ponto 1, tivermos entrando, saindo do plano do papel a corrente, e no condutor 2 nós tenhamos uma corrente que entra no plano do papel, nós teremos, pela regra da mão direita em B1, um vetor para cima, vertical, e B2, e a corrente no condutor 2, por estar entrando no plano do papel, produzirá no ponto P um vetor orientado verticalmente para baixo, que chamaremos de B2. Então isso já nos permite selecionar daquelas opções somente aquelas que contenham o fato de que as correntes devem ter sentidos opostos, ok? Porque o mesmo sentido para as duas correntes não produzirá a condição necessária, que é os vetores, campos magnéticos de cada um deles terem mesma direção em sentidos opostos. Ou seja, olhando para as opções que nós temos aqui, nós podemos ficar com a A, a C e a E. Ok? Além disso, nós podemos verificar que a distância do ponto 1 até o ponto P, que podemos chamar de D1P, é maior do que a distância do ponto 2 até o ponto P, D2P. Ora, nós queremos que B1 em módulo seja igual a B2. Portanto, se queremos isso, então nós temos que μ0 I1 sobre 2π D1P deve ser igual a μ0 I2 sobre 2π a distância de D2 do fio 2 até o P. Se D1P é maior do que D2P, isso conduzirá que I1 deve ser maior do que I2. Ok? A gente pode tentar ganhar alguma confiança nisso, por exemplo, mostrando algumas frações que sejam iguais. Por exemplo, imagina 50 dividido por 5, que dá 10, e 20 dividido por 2, que também dá 10. Então observa que quem tem o maior denominador também vai ter o maior numerador. Ok? Então dessa forma, a gente também pode concluir que para haver anulação no ponto P, I1 deve ser maior do que I2. Olhando para as opções que nós temos, A, C e D, I1 maior do que I2 e sentidos opostos nós vamos encontrar fazendo a opção pela letra C, que nos diz que I1 é maior do que I2 e que essas correntes têm sentidos opostos. Uma entra no plano do papel, a outra sai, e nós vimos que não importa qual das duas entra ou qual das duas que sai. O importante é que elas tenham sentidos opostos, né? E I1 deve ser maior do que I2, porque tendo uma distância maior, a corrente tem que compensar isso
para que os módulos dos dois campos B1 e B2 sejam iguais e isso permita haver a anulação no ponto P. Ok? Com isso a resposta é a letra C. Nós terminamos o problema. Eu me despeço aqui, um abraço a todos.